minha gente, tudo certo por aí? Estamos começando mais um Azevista aqui na nossa TV Câmara de Salvador. Fique à vontade, você já sabe que esse espaço é todo seu. A gente vai conversar muito, interagir e conhecer um pouco mais da história da Bahia. Porque hoje o Azevista tá com a energia lá em cima, viu? A gente abre as portas e os ouvidos, claro, para receber um artista que carrega a Bahia no peito, no sorriso e no som. Tô falando de Tayan Paim, cantor, compositor, multi-instrumentista e neto do nosso grande mestre Riachão. Ele chega ao programa trazendo toda a força de sua ancestralidade e a leveza da sua musicalidade. Idealizador do projeto Suco de Bahia, Tayan conduz uma festa onde o samba é bússola, mas os caminhos passam pela rocha, pelo pagode, pela seresta, sempre com convidados que somam nessa mistura saborosa, que já virou sucesso de público e sinônimo de descontração. Desde os 6 anos, quando pegou no violão pela primeira vez, até os palcos que hoje ocupa com seu talento e sua identidade, Tayan Paim construiu uma trajetória marcada pelo respeito às raízes e pela vontade de experimentar. Do avô, trouxe as primeiras memórias de samba, da vida, trouxe coragem para transformar música em encontro e encontro em celebração. E é com muita alegria que recebemos aqui no Azevista, então, um artista que honra a história e, ao mesmo tempo, aponta para o futuro de nossa música. Seja muito bem-vindo, Tayan. Tudo bem com você? Ô, Cris, muito obrigado. Muito feliz de estar aqui hoje. Tayan, primeiro eu quero que você me conte um pouquinho de você, né? Como é que se deu esse despertar para a música lá na infância? Eu sei que seu primeiro contato com o violão foi aos 6 anos, mas assim, é culpa de quem? É de vovô? É de quem? Ah, é culpa e é uma dádiva que ele me deixou, né? Esse amor e essa paixão à música. Primeiramente, queria saudar todos que estão em casa, que estão assistindo esse programa. Minha história com a música começou com 6 anos, né? Minha mãe conta uma história que eu só dormia quando eu era bebê ouvindo os discos, né? Os LPs de meu avô. E aí eu sempre tive um afeto muito grande, um carinho muito grande pela música que ele fazia, assim, né? Pelas harmonias que eram feitas, que isso já nos anos 90, né? Tinha aqueles resquícios da música da rádio, né? E eu achava aquele som diferente do que eu ouvia na rua. E sempre foi muito uma referência para mim, né? Então eu comecei com 6 anos a tocar violão, aí tocava nas festas da escola, as professoras me chamavam. Mas com 12 eu comecei a tocar profissionalmente, né? Comecei primeiro na pastoral da escola, né? No colégio católico que eu estudava aqui em Salvador. E aí depois fui tocar numa banda de axé, na banda Enzone, como tecladista já. E aí foi que se deu o meu caminho na música, assim, esses primeiros passos, assim, na música. Você também é do bairro do Garcia, também vem de lá? Isso, nascido e criado no Garcia, morei com meu avô dos 2 aos 16 anos, né, acompanhando as rodas de samba lá. Menino não podia ficar muito perto da roda, então eu ficava observando ele, seu Cacau do Pandeiro, Edson Sete Cordas, Dudu Reis, grande maestro que a gente tem, que hoje toca comigo, inclusive, tocou com meu avô e toca comigo. Então, o Garcia me deu essa régua e o compasso para seguir na música também, mas também frequentei muito o bairro de Pernambués, né, minha mãe mora lá, sempre morou lá no bairro, então eu ficava nesse, né, intercalando entre Garcia e Pernambués. Né? Que massa. Agora, qual foi a sensação? O que é que você lembra desse primeiro momento que você teve o contato com o violão, que você começou ali a ter essa relação com o instrumento? O que é que você lembra? Rapaz, eu lembro de minha mãe me ensinando os primeiros acordes, assim, né? Minha mãe toca violão também, e ela ficava tocando em casa, compunha também algumas coisas lá na casa de meu avô. E aí um dia eu pedi, mãe, me ensina a tocar. O braço do violão era muito maior do que minha mão. E aí eu lembro que o primeiro acorde, que foi o Ré maior que eu dei na vida, né, que ela me ensinou, trouxe uma esperança, assim, para mim, assim, sabe? Trouxe um desejo de querer fazer aquilo muitas vezes e mais vezes. A música sempre foi esse lugar que me acolheu nos momentos que eu mais precisei e que cuidou de mim nesses momentos. Então, naquele dia eu senti, pô, tem alguma coisa nesse lugar aqui tocando esse acorde que eu preciso falar disso e que eu preciso viver isso. Uhum. Então, acho que foi essa sensação de amor mesmo, assim, E a sabe? música, você lembra qual foi a primeira que você Rapaz, tocou? foi um riffzinho que era... Isso foi a primeira coisa que eu toquei no violão, né? Aí depois fui aprendendo, fui entendendo os discos de meu avô, tirando as canções dele. Sempre fui autodidata, né? Não tive professores para me ensinar, mas tive os professores da vida, né? Minha mãe, meu avô, seu Edson Sete Cordas me via tocando algumas coisinhas e falava, ô garotinho, esse acorde aí não tá batendo muito certo não, Uhum. vamos buscar rever ele aí. Que legal. Você sempre vai e volta, a gente fala de Riachão, que é seu avô, e eu queria que você falasse
ainda nessa parte da infância, nessa parte da sua formação musical, você falou que profissionalmente começou aos 12 anos, bem precoce, né? Mas assim, o que é que você lembra que ele te dizia de conselho? Como é que ele acompanhou isso? Que lembranças você traz com ele dessa época? Meu avô sempre teve uma questão com a roda de samba, que era um lugar para estar os adultos mesmo, né? Então esse lugar da musicalidade, de parar, sentar e tocar com ele, é um lugar que não aconteceu muito próximo assim, porque eu era muito novo, muito menino, então tinha bebida, tinha gente que fumava um Sim. cigarro, tinha gente que, enfim, estava em um outro ambiente e ele dizia que menino não podia estar nesses lugares, né? Mas durante algumas vezes que eu estava dentro do meu quarto, ouvindo alguma música, ou tirando, ou dando meus primeiros acordes no teclado, ele parava assim na porta do quarto e ficava ouvindo assim e olhando para mim. E eu sentia um ar de aprovação e de felicidade assim dele, né? Eu fui tocar outras coisas, nem sempre era samba, né? Ele tinha uma questão muito íntima com a questão das músicas dele, que se fosse um ré maior, era para ser um ré maior mesmo. E eu sempre fui disruptivo, né, também pela quantidade de informações que chegava até mim. Já tinha internet nessa época já acontecendo. Então eu sempre buscava entender, né, pô, como é que funciona esse ré, tem outras possibilidades. Então foi muito nesse lugar, assim. Mas a partir das minhas observações da figura que ele era, e do contato tão íntimo que ele tinha com a música de verdade dentro dele, meu avô passava o dia todo cantando, assoviando, descia para a roça para cuidar dos bichos lá na roça e estava compondo também. Então, a partir dessa observação se deu assim esse aprendizado musical do que eu via, né? Quando eu ia ver eles nos shows, eu ia bem pequenininho, minha avó me levava e ele subia no palco e meu avô tinha 1,57 m, né? Só que subia no palco parecia que tinha 3 metros, É virava um gigante. gigante do samba assim. Reza a lenda que ele dava mortal nas rodas de samba Eita. antigamente. Já na minha época ele já estava um pouco mais tranquilo, mas mesmo assim continuava sambando, continuava fazendo isso. Então foi muito a partir desse ponto de observação e da oratória também, que ele contava as histórias também, né? Sim, sim. A transmissão do conhecimento pela oratória, que é ancestral nossa, né? Algum conselho que ele lhe deu e que você guarda até hoje, quando você sobe ao palco ou quando você está fazendo música? Rapaz, ele dizia que a gente tinha que ser muito responsável com as coisas que a gente fazia, falava e cantava, né? Com as coisas que a gente compunha, que se fossem para fazer coisas que fossem prejudicar outras pessoas ou que fosse falar mal de alguma outra pessoa, que ele não concordava e que ele não achava que era isso. Então, essa responsabilidade com a música mesmo, assim, acho que foi um dos maiores conselhos que ele me deu, assim, sabe? A gente já vai falar de projetos, falar de sua musicalidade, mas eu queria saber de você, o que é que você acha que você herdou de Riachão, como músico, mas também como homem? A lealdade, o respeito, o carinho, o amor à música, né? Acho que foram uma das principais coisas acerca desse meu trabalho, né? Mas dentro da minha formação, a integridade também, assim, a lealdade das palavras, das coisas que ele dizia e o respeito aos mais velhos, né? Que é fundamento E da tá nossa tão em roda de samba. falta, É, tão em falta. então, acho que isso se traduz. E essa alegria também dele estar em cima do palco, eu percebo que hoje eu tenho alguns trejeitos, assim, alguns movimentos em cima do palco que lembram muito ele, assim, né? Principalmente na juventude dele, eu já vi alguns programas que ele tem alguns trejeitos, algumas formas de cantar algumas coisas, que é natural, acho que também pela quantidade de vezes que eu ouvi isso e que eu vi isso acontecer, mas que é algo que acho que passa pelo DNA, talvez, assim, né? Eu acredito muito nessa hereditariedade de algumas coisas da música também. Que bom. Você que está ligando aí sua TV agora, a gente está conversando com Tayan Paim. Ele nada mais é do que neto do nosso ícone, do nosso mestre Riachão. E a gente está conversando sobre tudo, sobre a vida, sobre música e também conhecendo um pouco mais do trabalho dele, que a gente vai falar a partir de agora. 12 anos foi a primeira vez que você começou a cantar profissionalmente. Como é que foi? Você cantava o quê? Já era samba? Me conte como é que foi essa estreia nos palcos. Então, minha estreia nos palcos foi como músico, primeiramente, né? Músico instrumentista, acompanhando bandas. Eu toquei num colégio católico, né? Que eu entrei na pastoral da escola. Aí uma banda viu a gente em uma das apresentações. Eu tenho um grande amigo meu que a primeira vez que a gente pisou no palco foi junto, que é Gabriel Brandão Grou, filho do nosso maestro Júnior Petecão, que dirigiu o Cheiro de Amor durante muito tempo. E aí eles chamaram a gente para poder tocar numa gig que estava começando, né? Todo mundo era mais velho nessa gig. E eu lembro que a primeira vez que eu fui tocar na noite foi uma ansiedade gigantesca, assim. Eu era tecladista e observando aquela quantidade de gente.
no espaço assim. E eu fiquei assim, pô, eu só faço isso por enquanto dentro de casa, fiz algumas vezes no ensaio. Na pastoral da escola estava todo mundo ali, mas abraçava, só que foi um caminho muito libertador e um caminho muito inspirador, assim, sabe? Aí logo depois eu fundei uma banda de samba chamada Fora da Real, e eu continuei como músico, e por incrível que pareça, eu assumi esse legado do cantar já tem apenas 3 anos, né? Que foi quando o cantor da minha banda saiu da banda, e a gente tinha show fechado, e precisava de alguém para cobrir esse lugar. E aí foi aí que eu decidi entrar, né, nessa caminhada de expressar a minha arte a partir desse instrumento natural que é a nossa voz, né? E conhecer mais ele. Antes eu tocava violão, acompanhava as pessoas, tocava teclado, gigava pra caramba dentro das rodas de samba aí de Salvador, rodava que só. E aí quando eu entendi essa necessidade de expressar o meu trabalho, expressar a minha arte, e que eu tinha muita coisa a dizer, a partir tanto da perspectiva por ser neto de Riachão, mas da perspectiva de um homem negro em Salvador fazendo samba, eu disse, pô, esse é meu caminho, eu vou seguir essa parada. E tem 3 aninhos aí que a gente está fervendo, cantando, se inspirando e inspirando também outros jovens negros aí que estão aí dentro das comunidades também, que é possível a gente alcançar o lugar com o nosso trabalho. Precisa de força de trabalho, precisa de inteligência e de articulação, né? Com certeza. Durante a sua apresentação, eu falei sobre o pagode e a seresta, que se mesclam um pouquinho aí no seu trabalho. Quais são as contribuições desses gêneros para a arte que você faz hoje, né? Como é que você passou por esses gêneros musicais e como é que elas contribuem hoje com o trabalho que você realiza? Eu lembro que quando eu ia muito para Pernambués, assim, a casa de meu avô no Garcia ficava mais isolada, né? Mas em Pernambués, dentro da comunidade mesmo, o vizinho botava Pablo tocando, torando no rádio. E dava sábado de manhã, 7 horas da manhã, ele já estava fervendo, tomando a cervejinha dele, que era o dia do descanso, né? O dia que ele tinha. E todas essas referências eu ia escutando e via como isso se moldava na rua, assim, né? As pessoas começavam a balançar o corpo. E o pagodão é uma parada muito interessante, porque eu sempre gostei do pagodão baiano, né? Principalmente daquela época, né? Quando veio Xela, quando veio Rubinho, quando veio Tony Salles também, né? Que é um dos grandes precursores desse movimento. Então foram sons que sempre me atravessaram e eu ouvia muito dentro da minha comunidade, assim, né? Eu via muito na rua, nos pontos de ônibus, quando tinha a época do CDzinho que era vendido, né? E isso foi me atravessando. E isso se traduziu no Suco de Bahia, a gente trazendo um seresteiro para contar essa história também, né, de Candeias, né, que o Arrocha nasceu na Bahia também, né, assim como o samba, meu avô dizia, o samba nasceu na Bahia porque o Brasil nasceu na Bahia, né, e o Arrocha também é um ritmo derivado daqui de Candeias e que um grupo de pessoas se juntou com o tecladinho fazendo a partir das serestas e tudo isso foi moldando essa intenção minha de querer fazer o Suco de Bahia, né. A Bahia não é só samba, a Bahia não é só pagodão, a Bahia não é só a rocha, mas é uma miscelânea de tudo isso, assim, e que dá o suco que a gente vive hoje, tanto nas ruas de Salvador, quanto no Suco de Bahia, que é um evento. Perfeito. Então, isso se traduz dessa forma pra mim. Quando você começou lá atrás, que você falou que subiu aos palcos profissionalmente a partir de 12 anos, já era samba ou não? Você ainda vinha com essa linha do pagode, eram outros Eu ritmos? comecei tocando axé, na banda de axé, teclado como tecladista nessa banda de Sim. axé. Tocava uns sambas em casa, já tinha tirado algumas músicas de meu avô já. Na época não era tão fácil ter acesso a partituras, cifras, Sim. então tudo era de ouvido mesmo. Quando um músico ou outro ia lá em casa, eu perguntava algumas coisas. Mas foi tocando axé mesmo. O axé eu tava fervendo na época e aí foi aí que eu subi no palco. Mas sempre derivando e sempre escutando muito samba em casa, né? Deraldo, Batatinha. O disco O Mané no Chum, que foi indicado ao Grammy de meu avô. E eu só vim descobrir isso na vida adulta, né? E aí foi influenciando e moldando esse caráter musical, assim, essas características musicais. Aí hoje o samba está no centro das atenções, mas você dá um jeitinho no seu projeto de agregar. De é isso? agregar, de trazer. Eu tenho no repertório, eu faço alguns pagodão das antigas também. Que pagodão eu costumo dizer que também é samba, né? Faço o pagode também da galera lá do Rio de Janeiro, que seu Nelson diz, né? A Bahia pariu samba, o Rio de Janeiro botou no colo e São Paulo deu de mamar. Então, realmente, eles aprimoraram uma forma de fazer samba lá no Rio de Janeiro com fundo de quintal, que é uma grande escola pra gente que faz samba hoje no Brasil inteiro. Para além de Riachão, teve essa galera que veio, né, na década de 70, 80, que é o fundo de quintal, que serve de inspiração pra gente também. E é essa miscelânea do que a gente vive da nossa cultura negra mesmo. Acho que meu trabalho, ele permeia por isso aí.
Hoje, além do violão, você toca outros instrumentos? Ah, tô. Quantos? Porque eu sei que a pergunta, já vou assim, né? Quantos? Que eu sei que não é um só. Ah, eu toco violão, contrabaixo, guitarra, teclado, toco um pouco de acordeon também, sabe? Nada tão extremamente profissional, não me dediquei tanto para poder acompanhar outras pessoas, como é o acordeon, como é o caso do contrabaixo, mas dentro de casa, nas minhas pré-produções das minhas canções autorais, eu gravo esses instrumentos, né? Quando eu estou numa roda com os amigos, eu toco eles. Então vai beirando esse caminho aí. Fale um pouquinho do seu processo criativo. Como é que você compõe? Como é que você falou da importância, né, de você conhecer um pouquinho de cada instrumento? Como é que se dá isso? Como é que se dá essa mescla? Porque tem gente que diz que, ah, não, eu tenho um sonho, anoto no caderninho, aí no outro dia eu vou compor. Já tem gente que está aqui do nada e tem aquela inspiração para fazer uma música. Como é você? Rapaz, quando a música vem chegando assim, por muitas vezes, eu acho que isso é um pouco divino, ancestral. Às vezes eu estou andando na rua, escutei uma história e aí vai descendo a melodia assim, e aí eu tento gravar no celular para poder não perder essa melodia para outro dia. Mas por vezes também dá-se um tema e a gente vai tocando e cantando em cima. Então é bem variado esse momento assim, mas parte muito do pressuposto de inspiração assim e transpiração também do trabalho também, né? A gente recebe, a gente escuta, às vezes a gente ouve uma melodia que parece com alguma coisa e que diz, caramba, será que isso fica bom em samba? E aí a gente vai tocando, vai entendendo, vai compondo, parte das histórias que eu ouço também, das coisas que eu vejo. Esse caminho das minhas composições, assim como é Coração Passarinheiro, que tem referência no mestre Roque Ferreira também, mas foi a partir de uma história que meu primo teve um amor lá em Belo Horizonte, quando ele foi fazer um curso para Bambu, e aí ela pegou e falou, Rio Doce de água limpa, eu sou como um rio doce, né? Se você quiser entrar e tomar banho e sair, tá tudo bem, mas se você quiser entrar e fazer lama, assim não rola. E foi aí que surgiu uma das canções autorais minha, que se chama Coração Passarinheiro, que fala sobre esses amores efêmeros, né? Então parte muito desse lugar, assim. Sim, você vai ter que mostrar. Também é mesmo? Já falou da música, agora tem que mostrar pra gente. Vou cantar ela então Por aqui. favor. Meu coração é passarinheiro, mulher. Ele só quer passarinhar. Eu aprendi no partido alto. Um mal de amor não vai matar. Aí ela diz assim, ó. Fiz meu ninho no pé de ingá pra cantar na beira do rio, rio doce de água limpa. Te amar é minha sina, ô mulher. Eu já fui ninho, eu já fiz rima. E agora eu vou ter que voar, mas eu volto. Tem que voar, mas eu volto. Tem que voar, mas eu volto. Mas eu volto, mas eu volto. Tenho que voar. Meu coração é passarinheiro, mulher. Aí, ó, Ayan Paim, rapaz, você arrasa, viu? Letra linda. E né, dá gosto da gente ver um bom samba, uma boa música tocada assim. Sua identidade musical deu trabalho assim para você encontrar seu caminho mesmo? Porque como você já vinha de outros gêneros e tal, várias passagens, você teve dúvidas na hora de definir que você seguiria com o samba? Não, aqui é por aqui que eu vou. Bateu aquela incerteza? O samba, ele sempre foi norte, assim, né? Mas com o tempo eu fui entendendo que haviam outras possibilidades, né? Tanto de escrita, né? Quanto de tocada mesmo, assim, do palco, das músicas que eu gosto de fazer. Mas o samba, como você falou no início, né? Ele sempre foi bússola mesmo para o trabalho, para o caminho que a gente tem. Em algum momento eu disse, pô, será que vale a pena mesclar beat com ritmo de matriz africana? Eu compus uma música. E eu acabei não fazendo um show disso, mas eu ainda tenho pretensão também, porque eu acredito que afrofuturismo, o samba ele é afrofuturista, né? Ele agoniza, mas não morre. Mas também a nossa música que vem da diáspora, ela é afrofuturista também, né? Então essa mescla com ritmos contemporâneos, eu ainda tenho vontade de fazer um trabalho assim, misturando beat com o fundamento do samba, com os instrumentos. Mas
O samba sempre foi meu norte, né? Eu nunca vou deixar de ser sambista. Sabe, quando a gente pensa assim, sou sambista de coração, sabe? Sim. Sambista de alma mesmo. Quando tá tocando o pandeiro, quando toca a clave da cabila, o corpo chega, começa a movimentar, né? Eu acho que o corpo de todas as pessoas pretas desse país começam a se movimentar, entender, o Real. sangue começa a ferver. Então eu acho que sempre vai ser o meu norte, o samba. E é isso. Já está perto do nosso intervalo. Você que chegou aí agora, nem pense em se mudar de canal, nem mudar de posição, porque o papo tá é bom. Mas antes da nossa saída para o intervalo, eu quero que você fale de parcerias. Quais são aquelas que você já fez, que te marcaram, e quais aquelas que você ainda pensa em fazer? Já tive muita participação massa, as parcerias. Eu lancei o meu primeiro trabalho solo recentemente, né? O Suco de Bahia, o audiovisual do Suco de Bahia. E aí teve uma parceria de um grande amigo meu, que é Tire de Castro. E é um cara muito importante na minha caminhada, né? Abriu as portas para mim no começo de carreira solo, né? Que eu tive para poder me apresentar de participação nos shows dele. E agora ele voltou para o Suco, para a gente fazer uma canção que é nossa, autoral também. Mas eu tenho muitos sonhos de parceria ainda nessa cena aqui. O Mestre Dom Chicla foi uma realização para mim ter ele no palco do último Suco de Bahia que teve. Poxa, eu tenho tanta gente. Gostaria de gravar uma com o seu Nelson Rufino. Meu sonho. É um grande amigo. A gente ia fazer um show lá no Rio, mas teve um negócio desse de temporal. E aí acabou cancelando o nosso show no Rio de Janeiro. Mas ele é uma das parcerias assim que eu ainda quero sentar com o Coroa, escrever e a gente cantar junto, assim. Acho que é um dos grandes sonhos que eu tenho. E para além de outros artistas também, de dentro e fora da Bahia, né? Que somam a minha musicalidade por serem referências para mim, né? Eu canto hoje Lineker no show também, com a Célula de Bahia. Meu sonho era trazer ela para fazer uma coisa de samba da Bahia e a gente poder cantar a nossa realidade, né? Talvez, quem sabe, né, os nossos amores que foram e não voltaram, né, como ela diz, né? Quero saber se você vai correr atrás de mim no aeroporto. Eu gosto muito de falar de amor também, assim, sabe? Então eu tenho grandes sonhos, assim, de parcerias que um dia podem se realizar. Eu acredito nisso. E, por favor, venha anunciá-las aqui. Quando Maria. rolarem essas parcerias, ó, Cris, vai acontecer. Que a gente é pé quente, viu? Já tô logo lhe avisando. Ó, a gente vai fazer essa pausa, então, para o nosso intervalo. Claro que ele não vai assim, sem tocar um negocinho pra gente. Já vai pensando como é que vai ser a saída para o intervalo. A gente volta ainda falando sobre o Projeto Suco de Bahia, sobre esse audiovisual, onde está disponível para você conferir tudo. Mas é rapidinho, a pausa é um segundinho e a gente já volta. Vamos lá? Quem chega na praça, Cairu, que olha pra cima e o que é que vê? Vê o elevador Lacerda, que vive a subir e a descer. É o retrato fiel da Bahia, baianinha vendendo alegria, coisinha gostosa de dendê, acarajé. Oh. É o retrato fiel da Bahia, baianinha vendendo alegria, coisinha gostosa de dendê. Lá na rampa do mercado, saveirinho abarrotado, muito fruto e bom bocado, tudo bom pra se comer. É o retrato fiel da Bahia, baianinha vendendo alegria, coisinha gostosa de dendê. Salve, Riachão. Ai meu Deus, o que é que há? Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. O nego lá em casa não quer trabalhar. Ou se a panela tá suja, ele não quer lavar. Ou quer comer engordurado, não quer cozinhar. Ou se a roupa tá lavada, não quer engomar. Se o lixo tá no canto, não quer apanhar. E pra varrer o barracão eu tenho que pagar. Se ele deita de um lado, não quer se virar. A esteira que ele dorme, não quer enrolar. Ou quer agora um Cadillac para passear. Ele quer me ver bem mal, vai morar com o diabo que é imortal. Ele quer me ver bem mal, vai morar com sete pele que é imortal. Ai meu Deus, o que é que há? Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus.
O nego lá em casa não quer trabalhar. Ou se a panela tá suja, ele não quer lavar. Ou quer comer engordurado, não quer cozinhar. Ou se a roupa tá lavada, não quer engomar. Se o lixo tá no canto, não quer apanhar. E pra varrer o barracão eu tenho que pagar. E se ele deita de um lado, não quer se virar. A esteira que ele dorme, não quer enrolar. Ou quer agora um Cadillac para passear. Ele quer me ver bem mal, vai morar com o diabo que é imortal. Ele quer me ver bem mal, vai morar com o diabo que é imortal. Ê, que delícia, rapaz! Recordar Riachão sempre é um presente hoje aqui. Não só recordar Riachão, mas trazê-lo através da figura do seu neto, Tayan Paim. Está aqui com a gente, conversando, falando sobre seus projetos, sobre sua trajetória, também sobre a vivência com Riachão. Mas eu quero falar agora do Suco de Bahia. Como é que nasce esse projeto? É suco que não é de polpa. E nem aguado. Rapaz, esse projeto ele nasceu para ser o nome de um show meu, né? Primeiro eu apresentei o show Bahia de Todos os Sambas, né? Que também foi homenagem a Riachão, Nelson Rufino e Valmir Lima, que lançaram um disco, acho que nos anos 60, nos anos 70, com esse título, né? Bahia de Todos os Sambas. E aí eu sempre tive essa paixão e esse carinho muito grande pelas nossas vivências, assim, né? E aí eu dentro de casa, matutando, eu digo, pô, como é que vai ser o nome de um show meu? Onde eu vou conseguir cantar as coisas de meu avô, vou conseguir cantar as coisas que eu gosto de cantar. E aí surgiu que eu já tinha ouvido lá no passado uma expressão, isso não sei o que, é puro suco de Brasil, numa viagem que eu fui para São Paulo. Eu digo, caramba, puro suco de Brasil é puro suco de Bahia também, né? E meu show é suco de Bahia. Uma miscelânea das coisas que eu gosto de ouvir, o samba duro, né, das referências de samba trator, das referências que eu escutava aqui, né, do samba junino, o maestro Augusto Conceição, filho de Vivaldo Conceição, né, que é um dos criadores desse movimento do samba junino, né, que depois derivou a timbalada. E aí surgiu muito dentro desse quesito, né, desse anseio de ser o nome de um show. E aí, quando foi no meu aniversário ano passado, na Cantina da Lua, meu avô Clarindo me chamou para poder fazer um samba lá, né? Vamos comemorar seu aniversário aqui, vamos fazer. Eu digo, meu avô fazer esse aniversário. Eu chamei meus amigos músicos, botei um sistema de sonorização e aí eu chamei de Suco de Bahia essa comemoração. E não tinha intenção de ser um evento assim, era para ser o nome de um show. Só que no dia a praça bateu para mais de 600 pessoas na frente da praça. Dentro da Cantina da Lua ainda estava com as mesas lá embaixo. E aí ficou lotado, ingressos esgotados. No começo, Suco de Bahia, acho que a gente vendeu ingresso a R$10 a entrada, né? Mas para auxiliar a questão dos custos, essas coisas, esgotou os ingressos na porta, o povo ficou lá de fora ouvindo, comendo água. E aí quando a gente fez a segunda edição, lotou de novo. Então surgiu muito nesse quesito, assim. E aí foi se consolidando, né? A gente foi entendendo a estrutura, né? Sempre tive como referência também, principalmente no campo do business da música, Thiaguinho, né? Que tem a label dele, Tardezinho. Eu digo, caramba, o Suco de Bahia pode se tornar uma label. E começou com essa intenção e hoje tem sido mesmo, cresceu. A gente fez o último evento aí para 1.600 pessoas aqui no Pátio da Ordem Terceira, no Pelourinho, com participação de Dom Chicla, Bob na voz, trazendo essa questão do vou mergulhar do pagodão baiano da nova geração que está trazendo, o samba trator, né? Então foi massa, assim, e tem caminhado o Suquinho. É isso aí. Agora, como é que você faz para eleger os nomes que vão participar do projeto, dos shows, principalmente, né? Porque fazer de uma forma que seja uma mistura harmoniosa, muitas vezes pode não ser tão fácil quanto parece, né? É difícil, é difícil. Quando a princípio o Suco de Bahia era roda de samba, né? Quando começou lá na Cantina da Lua. E ainda lá na Cantina da Lua veio esse insight de trazer um seresteiro, né? Aí o primeiro seresteiro, eu conheci esse cara quando eu estava fazendo um passeio lá na Cidade Baixa, lá na Ribeira, e ele estava tocando um tecladinho, né, J. Alves. E eu digo, caramba, você é de onde, irmão? Eu sou do Uruguai. Eu digo, rapaz, vamos fazer um som comigo lá no Suco de Bahia? Vamos. Eu digo, pô, você vai abrir a roda de samba, bicho. Aí ele chegou lá e a galera se amarrou tocando a seresta das antigas, a rocha, sacou? E aí eu digo, caramba, que massa. E quando vem as participações assim, é óbvio que depende muito da disponibilidade dos artistas, né?
que a gente vai convidando, mas sempre passa por essa curadoria do que eu me identifico enquanto sonoridade, sabe? Enquanto as obras desses artistas. Por exemplo, eu fiquei encantado porque era meu sonho trazer o Samba Trator para poder cantar comigo no Suco de Bahia, né? Que é algo mais Suco de Bahia do que o Samba Trator. Então foi uma realização. Quando eu trouxe Dom Chicla, né? Meu coração tá mandando fazer, Samba de Roda, todas as pessoas foram referências. Então parte muito desse lugar, assim, das pessoas que eu admiro musicalmente, das pessoas que eu acredito muito na arte delas e gostaria de somar, e acredito que a minha arte naquele momento some também e deu um resultado bacana, né? Bota tudo no liquidificador e vai dar uma parada massa. Então parte muito desse lugar, dessa curadoria, assim. Óbvio, eu tenho outros sócios que trazem sugestão de nomes pra gente participar também, quando algumas pessoas não conseguem, né, por conta de agenda. A vida do artista na Bahia é louca, né? Uma hora ele tá aqui, outra hora ele tá aqui, tem que fazer esse circuito mesmo para poder se perpetuar na cena. Mas eu sou muito grato às pessoas que já passaram nos palcos do Suco de Bahia desde o comecinho, que agregaram muito, me ensinaram muito enquanto artista e doaram para o público uma parada que acho que você hoje só vê lá no Suco de Bahia, que é essa energia das pessoas extravasarem, serem quem elas desejam naquele momento ali, e de compartilhar amor, de compartilhar carinho, alegria, atenção, sabe? Então eu sou muito grato por isso. E é um projeto que vem crescendo, né? Como você falou, você tem 3 anos nessa sua caminhada musical, especificamente com esse projeto. Mas eu queria que você falasse um pouco dos momentos que mais te emocionaram, por exemplo. Seja nos shows, seja lá no começo, lá em Clarindo, seja no audiovisual, que a gente vai falar um pouquinho dele daqui a pouco. Mas assim, houve algum momento que esse projeto te emocionou, te tocou profundamente? Rapaz, já tiveram alguns momentos já, viu? No primeiro, sempre tem uma fala de Clarindo Silva no Suco de Bahia, né? Sim. E Clarindo sempre foi... Eu chamo ele de avô porque ele foi amigo de meu avô Riachão durante 70 anos, né, velho? Então, 70 anos, os caras foram melhores amigos, assim. E ele sempre falou nos meus shows, falava sobre a resistência que ele tinha lá no Centro Histórico, aqui no Centro Histórico, né? Lá no Pelourinho. Sempre falava que a gente precisava realmente ocupar o Pelourinho. Como o público do Suco de Bahia é um público mais jovem, é um público que nem todo mundo conhece Clarindo Silva, nem todo mundo conhece a história de Riachão. Então, naquele primeiro dia, quando ele fez o primeiro discurso dele no Suco, e que ele falou, né, da importância da gente estar ocupando esse espaço que é o Pelourinho, que é o Centro Histórico de Salvador, foi um dos momentos assim que mais me emocionaram, assim, dentro do Suco. Você falou que vocês são pé quente. A Cantina da Lua tem um borogodó ali, que é pé quente para as coisas acontecerem também. Tem vida do meu avô na década de 60, cantando lá, Dona Claudete Macedo, seu Nelson Rufino. Então, teve esse momento. Teve um momento também agora, né, de ter Samba Trator no palco. Eu fiquei super emocionado, fiquei super feliz. Desci para dançar com minha companheira. Na gravação do audiovisual eu fiz uma homenagem para ela também, Beije Sua Preta em Praça Pública, e que eu dediquei uma das canções autorais que a gente tem para ela também. Vai sair em breve esse audiovisual. Nossa. Então, acho que esses foram pontos altos. No dia que minha mãe foi pela primeira vez me ver cantar também. Minha mãe canta também, só que ela é cantora da igreja, com outras paradas. E aí, quando ela me viu cantar, e ela disse... Ela ficou assim, olhando, meu filho, como você mudou. Então, acho que esse foi um dos momentos mais emocionantes, assim, desse trampo meu, assim, sabe? E cada dia tem um ponto, assim, porque eu acredito muito na eternidade da música, assim, sabe? Do samba. Então, quando a gente está fazendo samba, quando a gente está se dedicando a levar essa música para outras pessoas, principalmente para o público que está ali, que às vezes é um momento de cura que a pessoa precisa, e que o samba cura, né, original. E aí que você vê ela no olho dela, assim, ela chorando, lembrando de alguma coisa, assim. Esses momentos tocam a gente, assim, sabe? A gente não faz música só porque a gente gosta, a gente faz para tocar as pessoas também, para servir, né, acima de tudo. Que bonito. E isso talvez explique o motivo do público ter abraçado o projeto logo desde o começo. Né? Como você falou, inicialmente foram 600 pessoas, agora você já tem 1.600, como foi registrado na última edição. E eu não sei se pelas atrações, pelo clima de descontração que você leva para o palco, o que é que você acredita que gera essa conexão com o seu público? Rapaz, essa é uma pergunta bem difícil, assim, mas eu acredito que seja o amor mesmo, assim, sabe? Quando eu tô no palco, eu tô entregue de corpo e alma mesmo, assim, sabe? As memórias,
a nossa ancestralidade que pulsa dentro do nosso caminho. E também que o ambiente, principalmente do Suco de Bahia, que hoje eu costumo dizer assim, é a minha casa, delas serem quem elas quiserem ser assim naquele momento, assim, sabe? Seja o que você deseja, curta esse momento, obviamente, respeitem a ancestralidade, os mais velhos, os donos da casa, né, que a gente está chegando agora, mas eu acho que esse carinho, esse afeto e esse abraço que a música dá por ser de corpo e alma e de verdade, eu acho que esse é o grande pó de piririm pim pim, assim, que o amor traz mesmo, assim, da música, assim, do público que ele me devolve, né? Quando você sente o público cantando, ei, baiana, cada macaco no seu galho, e algumas pessoas nem têm essa memória tão próxima de terem visto o meu avô cantar, mas sabem da música porque manhinha, voinha cantava em casa, assim, né? Então, essa similaridade, essa proximidade de algo que parece ser de dentro de casa, eu acho que é um dos caminhos, assim, dessa parada. Como é que você projeta o Suco de Bahia daqui para frente? Você pensa em torná-lo um projeto nacional? Você falou do audiovisual, mas o que é que você pensa? Como é que você pensa em expandir? Esse projeto já começou, esse plano de expansão do Suco de Bahia a gente fez em Brasília, em agosto desse ano. A gente fez também em São Paulo. E todos os dois foram fervos, assim, tinha muita gente de fora e a galera sente saudade de casa, né? Às vezes sai, migra para poder trabalhar, para ter condições de vida melhor e sente saudade das coisas que só tem aqui. Então a gente levar um pouquinho da Bahia, um pouquinho desse olhar sobre a Bahia que a gente tem para os outros lugares e elas se identificarem, faz parte desse plano de expansão, né? Então a gente fez São Paulo, ia fazer RJ com o mestre Nelson Rufino, acabou tendo um temporal, inviabilizando também, ele teve um probleminha de saúde também justamente na época, mas já está bem melhor, já está cantando, já foi homenageado já, em breve vai estar cantando com a gente também aí no Suco. E tem esse plano da gente ir para o Brasil mesmo, mostrar um pouquinho do puro suco de Bahia para o Brasil, para a galera que é daqui e tá fora, poder ter isso um pouquinho mais perto, mas também para a galera que é de lá entender que o balanço daqui é quântico, são coisas quânticas, as coisas acontecem na Bahia. Era sobre isso que eu ia te perguntar, como é que você vê, né, essa questão do samba da Bahia, do nosso samba, do nosso jeito, como é que ele chega nesse cenário nacional, como é que ele é visto lá fora? Rapaz, é como algo diferente, né? Hoje, depois das pesquisas, né? Porque teve um momento de ascensão com meu avô, com Batatinha, com Ederaldo, que são e foram compositores que levaram a música da Bahia para o Brasil, esse samba da Bahia, né? E aí depois esse é o Nelson. Quando a gente vê que quando o samba foi para o Rio de Janeiro com Tia Ciata, né? Como diz Juliana Ribeiro, ela fala assim, o samba foi nos corpos das tias de Tia Ciata, das outras tias que frequentaram e começaram lá no terreiro, e eles traduziram. Ainda quando se olha, existe uma identificação de que, poxa, o que é isso aqui? Principalmente da galera muito mais nova de outros estados, mas existe também uma alegria de ver que tem algo com identidade sendo feito aqui na Bahia, né? O samba da Bahia ele é diverso, ele não é só Recôncavo, ele não é só Santo Amaro, ele é Salvador também, e Salvador tem diversas formas de fazer samba também, tem a galera do subúrbio que toca de um jeito, tem uma clave específica de lá, tem a galera lá de Cajazeiras que está fazendo um movimento, tem a galera aqui do Centro Histórico, como é o Botequim, fazendo um samba tradicional. Então, a galera enxerga essa identidade da Bahia. Primeiramente, eu enxergo uma certa estranheza, mas depois começa a se identificar porque o balanço é contagiante. Não tem como a clave do tamborim começar a tocar e a pessoa ficar parada. Então, é algo que Xande tem trazido, né? Xande fez agora o Xande em samba de roda, Escandurras gravou também um álbum de samba de roda. A Bahia tem várias formas de se fazer samba, né? Batatinha cantava um negócio mais dolente, né? Meu desespero, ninguém vê, que já se assemelhava um pouco às coisas do Rio de Janeiro, mas era Bahia, a melodia era Bahia. E isso tudo se traduz na nossa música hoje. Então acho que a galera enxerga com estranheza, né? Porque tem que se falar isso também. A Bahia ficou de fora do mercado do samba durante muitos e muitos anos, sabe? Depois da década de 60, 70, os sambistas da Bahia tiveram que levar suas composições para sambistas do Rio poderem gravar. Eu acho que ainda falta reconhecimento para esses mestres que ainda estão vivos e entregaram música para essa galera, entregou música para essa galera gravar. Mas a gente continua resistindo, continua fazendo
e são coisas belíssimas, assim, sabe? São pérolas, e a Bahia tem água filtrada mesmo, assim, para o samba do Brasil. É o início da nossa música brasileira, né? Então, se a galera prestar um pouquinho mais de atenção e quiser ir, quando o Suco de Bahia for visitar a sua cidade, chegue lá que a gente vai contar um pouquinho dessa história também. Que massa. Quais outros ritmos você quer explorar ainda dentro do Suco de Bahia, né? Porque já veio axé, pagode, seresta. Tem algum outro ritmo ou alguns outros ritmos que você queira agregar no projeto? Rapaz, tem a chula, né? Que meu sonho, você falou de trazer, né? Meu sonho é conseguir, quem sabe um dia, eu sei que eu tô sonhando alto pra caramba, mas trazer Bethânia e Caetano para poder fazer uma chula, né? Aquela coisa do recôncavo da terra deles. Eu lembro quando eu era pequeno, meu avô gravou o Mané no Chum e a gente foi visitar lá, né, a cidade junto com o J. Veloso, Dona Canu, e meio que tava todo mundo assim dentro da casa deles lá. E era uma energia diferente, era uma forma de se fazer samba diferente, né? Tem um sonho de trazer Buli Buli e agregar também a forma dele de fazer samba, aquele samba mais sertanejo, né? Que também se assemelha com a chula, mas são outras formas de se fazer samba da Bahia. Então a gente tem muita vontade de trazer, né, essa galera do axé também, como você já falou, para poder somar, né, nesse suco, nesse puro suco de Bahia, né, colocar essa fruta assim do pé diretamente colhida. Coisa boa. Agora falando ainda de Riachão, né? De que forma ele ainda inspira, por exemplo, assim, suas decisões musicais, né? Tô pensando em fazer essa coisa desse jeito, aí você lembra dele? Não, acho que meu avô iria por aqui. Em que medida ainda tem essa influência? Rapaz, meu avô norteia muito meu trabalho, viu? Ainda. E principalmente quando eu quero usar mais, assim. Ele era bem conservador acerca das escolhas musicais dele, né? Como eu falei, se fosse um ré, era um ré maior, do jeito que ele escutava, do jeito que ele tinha escutado no rádio. Então ele norteia muito, né? Mas eu tenho decidido e cada vez mais eu tenho arriscado mais trazer células diferentes para dentro do trabalho, principalmente nessa parte musical. E eu acho que minhas composições também, os caminhos melódicos que eu trago para essas composições, eles se assemelham muito com o que eu ouvia muito de meu avô em casa. Então ele norteia muito, quase tudo, norteia tudo do meu trabalho, mesmo não estando mais aqui, né? Tem coisas que às vezes ele só, parece que ele soprou no ouvido, eu digo, não vá por esse caminho aí não, seu moleque, não vá não. Muito bem. Falando um pouquinho sobre uma coisa que você disse lá no comecinho da nossa conversa, eu te perguntei sobre a sensação, né, que você teve ao tocar um instrumento a primeira vez, que você começou a tocar profissionalmente já aos 12, e você citou o quanto isso mudou a sua vida, né? O quanto você ter esse contato com o instrumento mudou a sua vida. A gente vive tempos muito difíceis para a nossa juventude, porque cada vez menos temos projetos voltados para a musicalidade, temos uma iniciativa aqui, outra ali, mas são coisas muito pontuais. Como é que você acredita que a música poderia mudar esse cenário que a gente vive atualmente, de tanta violência, de tanta exposição da nossa juventude? Eu acho que a música tem um papel fundamental para os nossos jovens, né? Um papel principalmente cultural, né? De ensinamento, mas tem uma questão também da ancestralidade. Se a gente não sabe de onde a gente veio, acho que parte desse pressuposto. A gente não sabe para onde a gente vai e não vai conseguir caminhar e não vai conseguir enxergar outros nortes, né? Se eu tenho uma educação que se baseia na ancestralidade, na nossa música, já desde as escolas, né? Desde pequenininho. Hoje meu diretor musical, que é Tico, infelizmente não pôde estar aqui hoje, mas Thiago Farias, ele faz esse papel nas escolas, né, de ensinar. Ele é discípulo de Litieri Leite, né, aprendeu as células, as claves, as coisas da música. Então ele leva esse, mas ainda é muito pouco. Ele tem uma turma, duas, né? Quantas escolas hoje de Salvador, da Bahia, lecionam, né, sobre a nossa música, ensinam sobre a nossa música, ensinam de onde nossa música veio. Então ele tem um papel fundamental, a música tem um papel fundamental na construção do caráter das pessoas mesmo, assim, sabe? Se a gente for analisar o que Riachão cantava na década de 60, né, de 50, na época da rádio, né, sobre usar camisinha, né, a educação sexual a partir da música, né, que ele cantava assim, arranjei uma namorada na Banda do Norte, a menina era de sorte, era bonitinha, e disse se quiser fazer amor com ela, você tem que arranjar a tal da camisinha. Então era uma forma de ensinar que, tipo assim, velho, a gente precisa usar. E se a gente consegue trazer em uma linguagem totalmente possível de ser comunicada para uma galera mais nova, para as crianças, para uma galera já pré-adolescente.
Então eu acho que a gente tem que olhar para isso com mais carinho. A educação brasileira como um todo, né? Valorizar os professores e principalmente também trazer a galera da música e da nossa música ancestral para dentro das escolas, para esse circuito, né? Incentivar também as ONGs, incentivar os projetos que estão aí dentro dos bairros rodando. Então ela tem um papel fundamental para a construção do ser social brasileiro, assim, sabe? Uhum. Até para que se perceba que existem outras possibilidades, né? Exato. Não se fique preso somente ao que é feito ali dentro das comunidades. A gente sabe que são vários cenários, mas também são vários cenários possíveis, né? A gente pode seguir por diversos caminhos. A gente muitas vezes está restrito àquele contexto, mas a gente precisa entender que existem outras possibilidades e as oportunidades também precisam chegar, né? É isso, uma vez tem um livro de meu avô infantil, né, que foi escrito pela Vânia Abreu, e aí ele roda pelas escolas. Aí uma certa feita ele foi visitar uma das escolas, e aí veio um gurizinho tal para poder falar com ele, uma criancinha puxou a calça dele assim, e disse: tio, um dia eu posso ser igual ao senhor? Sabe? Então é inspiração para a gente enxergar outras possibilidades, né? O samba salvou minha vida. O samba primeiro salvou a vida de meu avô, né? Homem negro, nascido em 1921. Se contar 2 gerações atrás, já tiveram escravizados já dentro da minha família, se contar 2 gerações atrás. Mas o samba salvou e mudou a perspectiva dele, que mudou a perspectiva de minha mãe, que mudou a minha perspectiva e que já está mudando as perspectivas dos filhos que eu vou ter ainda. Então, a cultura ela é muito importante para inspirar, a música é importante para inspirar e a gente dizer assim, pô, velho, é possível chegar lá, é possível ter a nossa arte sendo divulgada e levada para o mundo, e hoje a internet também tem esse papel, assim, sabe? E é isso que eu quero que a galera da comunidade, né, eu já converso muito com os pivetes lá da minha comunidade, já converso muito com a galera que está muito perto de mim, meus primos, a galera mais nova, e que é possível, sabe? Não desistir e caminhar, sabe? E quando a gente não tiver respostas, a música ela entrega a resposta. O samba ele entrega as respostas que a gente precisa. Com certeza. Você vai fazer mais uma pra gente encerrar esse programa, porque foi massa esse papo com você. Adorei lhe conhecer pessoalmente, já conhecia seu trabalho, viu? Já vim acompanhando, vou no seu samba, tô devendo essa visita, mas é claro que você vai encerrar esse programa com música. Mas muito obrigada, viu? Vou cantar Riachão de novo, que é a nossa grande inspiração. Cada macaco no seu galho. Xoxua, cada macaco no seu galho. Xoxua, eu não me canso de falar. Olha o meu galho é no Garcia. Xoxua, o seu é em outro lugar. Não se aborreça, moço da cabeça grande. Você vem não sei de onde, fica aqui, não vai pra lá. Esse negócio da mãe preta seleiteira já encheu sua mamadeira. Vamos mamar em outro lugar. Xoxua, cada macaco no seu galho. Xoxua, eu não me canso de falar. Olha o meu galho é no Garcia, o seu é em outro lugar. Salve Riachão, salve o samba da Bahia. Salve, que delícia. Espero que você tenha gostado dessa conversa, tanto quanto eu. Obrigada, viu, Tayan, mais uma vez. Muito obrigado mais uma honra vez ter você aqui. Receber, Cris. Que honra máxima te conhecer. Muito que bom. honra máxima estar com toda essa equipe que está aqui fazendo a parada acontecer também. Isso. Sucesso, axé na sua caminhada. Muito obrigado por me receber em sua casa. Tamo junto. Tamo junto. E vamos junto com você também, viu? Já lembrando que na próxima semana tem mais um Azevich aqui na nossa TV Câmara de Salvador. Se você ainda não acompanha o nosso canal no YouTube, fique à vontade, já pegue agora a câmera do seu celular, aponte para o QR Code que aparece no cantinho da tela e você vai ter acesso a todos os programas que rolam aqui na nossa programação. Um beijo e até a próxima semana. Tchau, tchau.